abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Que Deus abençoe imensamente o seu dia de hoje. Então já levanta, já agradece ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida nesses últimos tempos. Já agradece por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer na sua vida, amém? Então já pega sua Bíblia, já pega seu café, já senta à mesa e chama o Senhor para estar com você nesse momento. E já abra sua Bíblia em Lucas 22. Nós vamos ler do versículo 7 ao 21. Só que eu não vou ler tudo, então eu vou ler algumas partes em específica que eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: Quando entrares na cidade, encontrarás um homem levando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e fazei ali os preparativos. Então, o que traz aqui o restante, tá, gente? Para vocês compreenderem. Aqui ele fala que é chegado o tempo, né? Jesus se põe ali, o Pedro e João vão lá, fazem os preparativos para todos. O Senhor senta à mesa e ali ele senta à mesa com os apóstolos e ele começa a falar, né, ali sobre a última ceia. E aí depois a gente já pula para o versículo 20, que fala assim: Semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. E aí eu quero que vocês frisem esse 21. A mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. E aí no 22 vem: Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então vamos entender aqui. O contexto vocês entenderam que é a última ceia antes de Jesus se entregar, antes de Jesus ser morto. Mas o que esse texto ele traz aqui para mim? Uma reflexão muito profunda. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que para haver, né, ali o sacrifício pascal, essa festa, essa Páscoa, antigamente ela era feita como um pão sem fermento e um animal sacrificado, aqui um cordeiro sacrificado. Aqui a gente já vê que antecede o sacrifício de Cristo por nós. E antigamente eles tinham, né, quando fala sobre o cordeiro pascal, esse rito foi feito no último... Não, foi a última praga de Moisés ali no Egito, né, que Moisés levou e falou ao faraó, que foi protegendo: olha, vai haver, vocês matam, né, o cordeiro pascal, todos vocês, e aqueles que são, né, os filhos de Cristo mesmo, aqueles que são o povo de Cristo, passa o sangue do Cordeiro de Deus nas portas, nos umbrais das portas, para que o primogênito, né, o primeiro filho, não fosse sacrificado. Então aqui a gente fala sobre o sacrifício de Jesus. E aí a gente logo vê que fala assim, olha, Jesus enviou Pedro e João. Aqui já mostra que existiam 12. Eles eram 12 discípulos, mas o Senhor escolheu 2 deles. Muitas vezes a gente se pega reclamando, né? A gente se pega reclamando de, por que tem que ser eu e não fulano de tal?
Minha linda, deixa eu te falar. Talvez o Senhor ele tenha aqueles que ele deseja escolher para algo específico. Então não seja esse tipo de pessoa, né? Entenda como privilégio servir ao Senhor. E aí logo depois eles vão e perguntam no versículo 10. O Senhor fala, né, que eles precisam ir para poder preparar a refeição. E eles perguntam, onde queres que a gente prepare a refeição? E aí Jesus responde assim, quando entrares na cidade, encontrarás um homem levando um pote de água. Ele foi muito específico. Foi muito específico. Então ele não falou, vai na casa da Joana, vai na casa da Renata. Não. Ele falou, vocês encontrarão um homem levando um pote de água. Siga-o até a casa em que ele entrar. O que aqui mostra para mim? Que ele não conhecia o homem, ou que o homem não tinha essa proximidade com ele, talvez conhecia de ouvir falar, mas ele não conhecia intimamente para poder fazer com que a ceia, a última ceia fosse feita ali, né? E quando a gente fala sobre a última ceia, esse lugar, né, era um lugar de preparação, era um lugar de festa. E aí a gente aqui no texto não fala se ele fazia festa antes, né, ou se ele fazia muitas festas depois da última ceia, mas ele estava preparado para esse momento. E o que isso mostra para mim e para você? Minha linda, prepare. Prepare porque as melhores portas irão se abrir para você. Mas para que essas portas se abram para você, você precisa se preparar. Esse homem, ele em momento nenhum ele cogitou a hipótese de, eu não conheço quem é Jesus, ou eu não sei se eu deixo ou se eu não deixo. Em momento algum. E por que isso acontece? Muitas vezes o Espírito Santo ele já mostra pra gente, e é isso que eu acredito que aconteceu aqui. O Espírito Santo ele já estava ali, ele já antecedeu que esse homem iria, dentro da casa dele, entregar a última ceia de Cristo. E quando o Espírito Santo ele já antecede isso dentro do nosso coração, muitas vezes a gente já sabe o que a gente precisa fazer, só que a gente não se prepara. E aí a minha pergunta para você hoje é, você está se preparando? Porque muitas de nós queremos nossa casa maravilhosa, nós queremos nosso carro maravilhoso, nós queremos nossa empresa maravilhosa, e a gente pede isso para o Senhor. Mas sabe o que me mostra esse texto? Que ele estava disposto a servir ao Senhor. Independente se o nome dele seria citado aqui na Bíblia ou não, ele estava ali de coração para servir ao Pai. E aí hoje eu te pergunto, os pedidos que você tem feito, as orações que você tem feito, elas são para servir o Pai ou são simplesmente para servir a você mesma? Será que a casa que você tanto deseja, que você pede que seja linda, maravilhosa, grande, é para servir apenas você ou é para servir o reino? O seu negócio é apenas para poder colocar dinheiro no seu bolso e trazer coisas grandiosas e luxuosas para você? Ou é para servir o reino? Minha linda, esteja preparada para o que vier, mas esteja com o coração no lugar certo, purificado. Porque aquilo que é incomum vai acontecer na sua vida. Isso daqui era algo incomum. O Senhor ele não entrava na casa de todos, mas ele escolheu. E antes, ele já pede essa preparação. Então, talvez hoje o Senhor ele está falando com você, minha filha. Eu tenho algo para entregar através de você e talvez não é aqui nesse país, ou então talvez eu precise que você fale com mais pessoas, eu preciso, sabe, talvez existem algo que o Senhor já falou para você várias vezes, que queima no seu coração todas as vezes que você escuta. Mas aí eu te pergunto, você está se preparando para esse tempo?
Você talvez está estudando a palavra para poder levar e ensinar outras pessoas. Talvez você está aprendendo uma nova língua para poder falar em outros lugares, em outros ambientes, em outras nações. Será que você tem se preparado? Será que você tem preparado a sua casa todos os dias para talvez receber as pessoas, deixar sua casa linda, maravilhosa e preparada para receber talvez algo que o Senhor deseja fazer na sua vida, na sua casa, através de vocês? O incomum ele vai acontecer na sua vida, mas a partir do momento que você esteja preparada. E aqui, no versículo 11, fala o seguinte: eles foram, acharam tudo como Jesus lhe havia pedido e prepararam a Páscoa. E aí no 14 fala: é chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Jesus, ele deseja estar comigo, ele deseja estar com você a todo momento. E principalmente no momento da comunhão. E quando eu vou para o versículo 21, que traz a mão do que me trai, porém está comigo à mesa. Minha linda, a mesa, ela é um lugar de intimidade, ela é um lugar de comunhão, ela é um lugar de cura, ela é um lugar que abençoa, é um lugar que o Senhor está ali internamente para poder trazer, para poder falar, para poder entregar coisas para você através de pessoas que sentam à mesa com você. E agora minha pergunta para você é: quais são as mesas que você tem sentado? Quais são as mesas que você tem sentado? Será que essas mesas te preparam para essas portas que irão se abrir ou será que elas estão fechando? Será que essa mesa tem sido um lugar de cura, de bênção? Ou será que é uma mesa onde você fala dos outros? É uma mesa que debocha dos outros? É uma mesa que não tem a memória do Senhor? A gente precisa prestar atenção aonde nós estamos sentando, com quem nós estamos sentando, porque essas pessoas são pessoas que também vão nos preparar para esses novos tempos que nós iremos viver. É um lugar de cura. Ou talvez essa mesa é a mesa que o Senhor entregou para você e através de você, você levar a cura para outras pessoas, você preparar outras pessoas. Talvez é essa a porta que o Senhor está abrindo para você hoje. Quero que você comece a prestar atenção nos detalhes que o Senhor tem falado a você. Ele olha para você, ele escolhe você. Olha de onde Deus te tirou e olha onde você está hoje. Seja grata por quem você é. Seja grata por quem você vai ser. Se prepare nesse tempo, porque portas irão se abrir. Então esteja preparada para o que vier, esteja preparada. Talvez o Senhor já está falando com você no seu coração. O que você precisa fazer? Esteja preparada. E isso é tão verdadeiro que muitas vezes aqui aonde eu moro hoje, eu me preparei para isso. Como, Ingrid? O Senhor me entregou algo. O Senhor me entregou onde eu moro hoje. Mas para isso eu precisei preparar, para isso eu precisei me mover, para isso eu precisei olhar lugares, para isso eu precisei orar, para isso eu precisei me preparar para que eu estivesse morando onde eu estou hoje. Mas aqui onde eu estou foi uma bênção do Senhor sobre a minha vida. Ele abriu as portas para mim aqui. E dessa mesma forma Ele abre outras e outras portas para mim e para você. Então comece a prestar atenção.
O que o Senhor já está te pedindo para se preparar? E comece a sentar em mesas, em lugares que curam, que amam, que honram, uma verdadeira comunhão com o Senhor. Observe as pessoas que estão à sua volta, porque elas também vão te preparar para o próximo nível que o Senhor quer levar você. Amém? Então, Pai, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor te agradecer, Pai. Te agradecer pelo sacrifício que o Senhor fez por mim e por todos nós, Pai. Pelo sacrifício que, por mais doloroso que foi, Pai, ainda assim, o Senhor nos amou muito mais do que qualquer dor que o Senhor passou. O Senhor se fez o Cordeiro Pascal por mim e por todos que estão aqui presentes, que estão aqui ouvindo esse áudio, Pai. O Senhor se fez sacrifício por mim e por eles, para que a gente pudesse receber esse amor, receber essa nova aliança que é o sangue derramado por nós, Pai. Pai, que a gente possa fazer jus de tudo que o Senhor tem feito, para que a gente não caminhe simplesmente por caminhar, mas que a gente sejam mulheres preparadas, homens preparados para tudo o que possa vir, Pai. Para que a gente esteja direcionado ao Senhor e sejamos filhos diligentes que preparam antes mesmo de todas as coisas acontecerem, que a gente dê um passo à frente antes de todas as coisas acontecerem, Pai. Fale conosco aquilo que o Senhor já deseja para o nosso futuro, aquilo que o Senhor já deseja nos alinhar. Fale em nosso coração para que a gente se prepare, Pai, para que a gente anteceda, Pai, as bênçãos que nós iremos receber, as portas que irão abrir, as pessoas que nós iremos alcançar e abençoar através da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. E Pai, nos coloque as pessoas certas na nossa vida, abra as portas certas para nós, que a gente sente em mesa, em lugares que tenha comunhão com o Senhor, lugares que tenha amor, que honra ao Senhor, lugares de cura, em nome de Jesus. Nos apresente os seus amigos e as suas amigas, Pai, para que a gente possa caminhar junto com eles em nome de Jesus. Amém, minhas lindas. Um grande beijo para vocês e até amanhã.